Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui. E agradeço à banca, ao meu orientador, a minha co-orientadora que não pôde estar aqui, mas que também ajudou. A minha pesquisa tem como título Ensino de Música durante a pandemia no Conservatório de Música do Colégio Adventista de Santarém, Pará. Meu orientador, professor especialista de Márcio da Paixão Araújo, e minha co-orientadora, professora especialista Renata Souza da Silva. A justificativa dessa pesquisa, ainda com a questão com o aparecimento da pandemia, houve algumas restrições em alguns setores e com essa investigação a questão da educação também precisou se adequar a essas restrições e então se interessou em pesquisar como se as escolas, como que a educação, de forma mais específica, como o Colégio Adventista de Santarém, ele se colocou nessa situação, como é que ele se organizou diante dessas restrições que os protocolos sanitários vieram a exercer. O problema da pesquisa: a pesquisa buscou reunir dados e informações com o propósito de responder ao seguinte problema: como ocorreram e ocorrem as aulas de música no Conservatório de Música do Colégio Adventista de Santarém em paralelo com a pandemia da Covid-19. O meu objetivo geral é investigar como ocorreram essas aulas no Conservatório de Música em paralelo à pandemia da Covid-19. Como objetivo específico, a pesquisa tem como verificar as aulas como ocorreram e como ocorrem de forma não presencial, descrever os desafios enfrentados pelos professores referente ao uso das tecnologias e também descrever os pontos positivos e negativos apontados por esses professores que estavam operantes nesse período. A estrutura do trabalho ficou em 6 capítulos. O primeiro capítulo ficou a contextualização da educação musical na pandemia. O segundo capítulo foi o uso das tecnologias no ensino da música. O terceiro, o professor de música na pandemia. O quarto capítulo foi mais específico sobre dados da instituição, no caso, Colégio Adventista. O quinto ficou com a metodologia e o sexto capítulo ficou com a análise de dados. Contextualizando aqui um pouco do nosso assunto, como já foi falado, a questão da pandemia trouxe algumas questões que mudaram o cotidiano das pessoas. Então a pandemia trouxe mudanças não só no mundo externo a nós, mas também a questão do ensino trouxe essas diferenças. A pandemia, como nós sabemos, ela teve sua origem em Wuhan, na China. Ela começou ali o aparecimento ainda em 2019 e ela trouxe essas consequências na nossa vida em sociedade. A Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, foi a pioneira na iniciativa, disponibilizando em seu sítio na internet um repositório coletivo com diversificadas propostas pedagógicas musicais. Então, no setor musical, a ABEM foi a primeira que começou a colocar conteúdos para que pudesse ser alternado esse modo de agora se aprender ou se fazer música ou se discutir música. O uso das tecnologias no ensino da música e no ensino geral foi a maneira alternativa talvez mais usada nesse período, ofertando a questão de aplicativos, a própria internet, a utilização da internet, para que pudesse suprir a necessidade das medidas. Foi impedido de a gente ter esse contato presencial, então o uso da internet facilitou que pudesse continuar de forma remota o ensino e obedecendo os protocolos sanitários de distanciamento social. Souza 2009 diz: as transformações tecnológicas configuram novas formas de aprender e ensinar músicas presentes na educação musical contemporânea. Isso ela dizia ainda em 2019. A gente percebe que hoje a gente pode comprovar essa necessidade do uso das tecnologias na educação e principalmente se falando na educação musical.
professor de música na pandemia. Eis que a pandemia nos obrigou a mudar, diz Kirchner. Alunos e professores se viram a necessidade da utilização maciça de ferramentas digitais em substituição das aulas presenciais. Silva, 2020. A gente percebe, então, que foi realmente uma questão de adaptação esse novo modelo de ensino, tanto para professores profissionais, quanto para os alunos também, para as famílias, esse novo modelo de ensino. Para os educadores musicais, tornou-se imperiosa a necessidade de compreender as condições de produção no sentido que as tecnologias eletrônicas promovem nas experiências pedagógicas musicais dos alunos. Também Souza, 2009. Falando um pouco da questão da educação adventista, citando Munhoz, ele fala o seguinte: é impossível compreender, aliás, tinha citado por Munhoz, é impossível compreender a educação adventista, quer atual ou histórica, sem entender o papel e o impacto das ideias de Ellen White sobre o seu desenvolvimento. A educação adventista ela é toda pautada nas ideologias e nos ensinamentos de Ellen White. Então, toda essa metodologia de ensino é baseada nessa forma de organização, seja no setor da educação, seja no setor eclesiástico, todas elas são referenciadas a Ellen White. Santos, 2010, divide a obra de Ellen White, A Devida Educação, em 3 seções principais. Ou seja, dentro dessa filosofia que eles abrangem, eles têm 3 coisas importantes que eles precisam ter na sua educação. A primeira delas é a importância da educação. É desenvolvido isso com os alunos, a questão de eles desenvolverem essa questão da educação de forma mais ativa e mais presente na sua forma de estar no colégio, de estar aprendendo. A segunda é a educação física e do trabalho manual. Também essa questão da valorização da questão do contato do corpo também, que é uma educação que eles prezam muito, e da questão do fazer. E em terceiro, a principal delas, que é os ensinos bíblicos e áreas em comuns. Como é uma questão, um colégio cristão, eles prezam pelos ensinamentos cristãos, então eles também implementam isso na sua forma de educação, na sua forma de educar. Nas suas metodologias, nos seus planejamentos, há um setor específico para se ensinar os preceitos eclesiásticos que eles acreditam. Quanto à metodologia, eu coloquei aqui como ela está organizada. Quanto ao propósito, ela obedece ao método exploratório. Ela é uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa. Quanto ao local da pesquisa, como já citado, foi no Conservatório de Música do Colégio Adventista de Santarém, musicais. Musicais é escrito dessa forma porque é uma junção de duas palavras, música e cais, que está em maiúsculo, é uma referência ao Colégio Adventista de Santarém ou Conservatório Adventista de Santarém, por isso que é colocado em maiúsculo, certo? Quanto ao uso dos sujeitos, foi 3 professores de cursos práticos que foi investigado, professor de piano, um professor de violão e um professor de bateria. Os instrumentos para coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada e para análise de dados foi o método comparativo, de acordo com Marconi e Lactus, 2003. Na entrevista com os professores, foi realizado 11 perguntas. Eu vou ler aqui para vocês. Se já haviam trabalhado com ensino remoto antes da pandemia. 2. Foi utilizada alguma plataforma pelo Colégio Adventista de Santarém durante a pandemia? Se houve algum treinamento para a utilização do meio remoto? Se alguma ferramenta disponibilizada pela instituição? Quais foram os maiores desafios referentes ao uso das ferramentas utilizadas? Como foram planejados os conteúdos para as aulas remotas ministradas durante a pandemia? Se além da plataforma foi utilizado algum recurso nas aulas, algum material de apoio?
Como os professores avaliavam os conteúdos ministrados durante a pandemia de forma remota? Como eles avaliavam a participação dos alunos, a participação dos pais e o que eles consideravam de positivo e negativo de todo esse meio com a pandemia. O resultado dessas perguntas trouxe algumas conclusões. Primeiro, a instituição ela teve que se adequar às medidas impostas pelos governos, pelos protocolos sanitários. Então, ela teve que aderir a um uso de plataforma. Uma plataforma que foi, a princípio, a plataforma Zoom. Logo no primeiro mês, relatado a alguns professores, eles não foram direto para a plataforma. Eles primeiro enviavam videoaulas para os alunos e era uma interação por meio até de conversas por aplicativos de troca de mensagens para sanar dúvidas, para orientar os alunos de forma correta. Houve, por parte dos professores, uma apreensão. A maioria, todos os professores, na verdade, relataram que nunca tiveram a experiência de estar à frente de uma turma de forma remota. Alguns deles já tinham experiências de participar de turmas de forma remota, mas não de estar à frente. Então, houve essa questão de apreensão. E alguns deles relatam que não houve um treinamento formal para o uso das ferramentas, para o uso dessa mudança do modelo presencial para o modelo remoto. Os professores relataram que o progresso das aulas ocorreu de forma lenta, principalmente devido à questão de adaptação não só deles próprios, mas também dos alunos. Ou seja, o conteúdo só era passado adiante, só conseguia se passar adiante algum conteúdo novo de acordo com o feedback dos alunos, que às vezes era dificultoso por diversos fatores, como o principal deles que os professores citam, a internet, a qualidade da internet. Que além de o aluno estar aprendendo um conteúdo novo, ele tinha dificuldade de assimilação do conteúdo por falhas de questões técnicas, questão de equipamentos. Em relação aos pontos positivos, o ponto positivo principal que os professores falaram é a questão da experiência adquirida durante esse período. Apesar de nunca terem trabalhado dessa forma, de forma remota, eles atribuem que essa experiência foi significativa para que eles pudessem adquirir novos conhecimentos. Alguns deles relatam até que, supostamente, posteriormente, se precisassem, eles já estariam com um conhecimento já adquirido para que pudessem não estar de forma leiga a respeito desse assunto. Mas também eles relatam que, se fosse daqui em diante, eles tivessem que relatar ou trabalhar dessa forma, que eles precisariam mudar muitas coisas, principalmente trabalhar com mais dinamismo, segundo a palavra dos próprios professores, que eles precisariam investir um pouco mais em questões dinâmicas nas suas aulas, porque eles acreditam que ainda não é um modelo ideal para se ensinar música. Os pontos negativos que os professores relatam, o principal deles foi a qualidade da internet. A nossa região é uma região que, quando chove, tem essa precariedade da internet e muitos professores relataram isso, que essa dificuldade da qualidade da internet dificultava o entendimento dos conteúdos por parte dos alunos, dificultava muitas das vezes o acesso à plataforma que eles utilizavam e fazia com que os conteúdos travassem e não pudessem ser passados de forma mais eficaz. O equipamento, muitos dos professores dizem que não tinham os equipamentos adequados, eles foram adquirindo com o tempo, então essa questão também foi um ponto negativo, segundo eles, porque eles tiveram que dar as suas aulas de casa e eles não tinham esse equipamento, esse aparato em suas casas para que pudessem favorecer os alunos com uma aula mais bem equipada em questão de recursos de equipamentos. Alguns professores relatam a dificuldade com a faixa etária infantil, dizendo, segundo alguns professores, que é impossível ministrar aulas nesse formato para crianças, aulas de música para crianças, relatando uma dificuldade muito grande
na questão da assimilação das crianças, segundo alguns dos professores, porque a casa que a criança está não é programada para a criança ter atenção nas aulas. Então, segundo os professores, é muito fácil a criança tirar sua atenção da aula e se desconectar e muitas das vezes sair da frente da câmera, sair da frente da aula que está assistindo, e essa é uma dificuldade que os professores relatavam. A falta de acompanhamento e cobrança por parte da família. Isso aqui, muitos professores, uma das falas de um dos professores foi que é impossível manter um bom aprendizado sem a presença dos pais. A gente sabe que isso é importante até no modelo presencial, e no modelo remoto foi muito mais utilizado. Alguns professores relatam que os alunos que tiveram seus pais ali por perto, seja na aula presente, seja depois perguntando dos conteúdos, de como foi a aula, de como foi o comportamento do seu filho, tiveram uma maior desenvoltura na sua prática. Lembrando que todos os cursos investigados são de instrumentos práticos. Então, alguns alunos, principalmente dos alunos que tiveram seus pais mais presentes, segundo os professores, tiveram maior aproveitamento dos conteúdos. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço. Fazendo uma correção, tem uma errata aqui que na folha 32, na linha 15, onde se lê TIM 2004, página 17, deve-se ler TIM 2004, página 17, Apud Munhoz 2020, página 2. Ok? Esse foi o meu trabalho. Obrigado.